Olá, Rosana Cláudia Santos aqui para mais um podcast, para nós estendermos hoje um conhecimento sobre esse processo da adolescência. Então hoje quero falar com você sobre um assunto bem legal que surge muito entre os pais, entre os filhos, queixas de um lado, queixas de outro. Por isso o tema desse podcast que vou tratar com você agora se chama Quando você aprende, o difícil se torna fácil. Muito bom. Muitas coisas são difíceis. Você parou para pensar que quando aquela situação difícil para nós era algo assim, nossa, como que vou fazer isso? Como que vou resolver tal coisa? A partir do momento que você conhece, que você aprende, você fala, nossa, mas que fácil. Se fosse fácil assim, eu teria feito. Nossa, se eu imaginasse que era tão fácil assim, que era tão possível, parece que o céu se abre, as luzes se acendem, a gente enxerga a luz no fim do túnel e tudo se resolve. E é exatamente assim que acontece nessa relação parental entre os pais e os filhos adolescentes. Principalmente quando os filhos estão na adolescência, naquele auge da onipotência juvenil. Um momento ali da adolescência que traz muitas características, muitas intempéries mais conflituosas, necessidades mais acirradas, e os pais precisam aprender sobre esse momento. Então, muitos pais ficam se queixando que não entendem as demandas do filho, as necessidades, os problemas dessa fase da adolescência, e de outro lado ficam os filhos se queixando também. Ah, meus pais não me entendem, meus pais não falam comigo, quando eu falo uma coisa eles não conseguem entender, não conseguem me escutar da maneira que eu quero que eles entendam as coisas. E aí os pais se queixam de um lado, os filhos se queixam do outro, os pais não se sentem compreendidos pelos filhos ou acatados em seus direcionamentos, os filhos ficam se queixando que não são escutados, que não são respeitados, que eles são apenas jovens e que querem coisas jovens, seus pais não permitem nada, não entendem nada. Tudo isso para acontecer relacionamentos com afastamentos, uma oposição entre um lado da verdade jovem e o outro lado da verdade do adulto. Mas espera um pouco, né? Quem é o adulto da relação mesmo nessa relação parental? São os pais, não é mesmo? O mais experimentado, o mais experiente, o adulto, aquele que já amadureceu, deveria pelo menos já ter amadurecido sua forma, sua estrutura de pensamento, seu foco de diálogo, de decisões, de direcionamentos. Há um adulto nessa relação e o adulto é justamente o pai e a mãe. Então, quem precisa parar, ter uma sintonia, um posicionamento diferenciado nesse aprendizado em algo que está muito difícil, é justamente o pai e a mãe. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, Rosana, você continua defendendo o jovem. Eu não defendo o jovem, eu defendo a família. Eu defendo uma família em harmonia, em sintonia. E justamente essa fase da adolescência é uma fase que tem muitos percalços, parece que tem enigmas, parece que tem coisas ocultas, sabe? Misteriosas, que não são entendidas, não são interpretadas. E aí as dificuldades são imensas. Quando essas dificuldades imensas surgem e esse pai e essa mãe procuram o caminho do aprendizado, aprender sobre o filho, sobre a adolescência, o que era difícil se torna tão fácil, mas tão possível, tudo muito claro. Eu já tive filho na fase da adolescência, que hoje já está no início da fase adulta. Eu já estou tendo que aprender agora coisas desse mundo adulto para ensinar, direcionar o meu filho, apesar dele estar num direcionamento em início de fase adulta, há coisas que a mãe precisa ponderar, ou mesmo o pai. Ele tem 19 anos nesse momento. Mas durante a adolescência, eu sou adulta. O pai é o adulto da relação. Nós somos os experimentados. Então, nós, tendo uma consciência mais ativa, mais direcionada, vamos em busca do aprendizado. Toda vez que eu aprendo mais sobre a adolescência,
toda vez que eu aprendo mais sobre as reais necessidades do meu filho, eu vou ter uma facilidade nesse relacionamento e nesse diálogo. Simples assim. Não é para complicar, é para facilitar. Esse pai e essa mãe precisam entender que quem sabe o caminho é o pai e a mãe. Quem sabe dar o norte é o pai e a mãe. Quem é a autoridade é o pai e a mãe. Quem é o mais, vamos dizer assim, calejado da vida, que já passou por tantas intempéries, tantas dificuldades e sabe hoje que alguns obstáculos, algumas pedras nesse caminho podem ser retiradas? É justamente o pai e a mãe. O pai e a mãe já aprenderam muitas coisas, mas o filho, ele é um ser humano único. E se esse pai e essa mãe tiver 2, 3, 4 filhos na idade da adolescência ou que já passaram por ela, pode perceber, cada um é realmente único, cada um traz suas necessidades muito autênticas, muito peculiares, muito a respeito só de si mesmo. Então o filho A não é igual ao filho B, e o filho B não é igual ao filho C, que não é igual ao filho D. Cada filho é único, cada ser humano é único, então vai ser muito importante esse pai e essa mãe explorar todo esse repertório jovem, adolescente, para aprender muitas coisas. Quanto mais aprendizado sobre esse filho, mais fácil se tornará educar esse filho. Vamos responder algumas perguntas. É sempre importante o pai e a mãe entender o que é que ele deve aprender então, já para ficar mais fácil. Os pais devem aprender sobre o mundo jovem, sobre o repertório jovem, sobre o diálogo usado pelo filho, o tipo de comunicação que ele mais usa, aprender dados importantes dessa fase, novidades, as curiosidades daquele exato momento que o filho tem, nesse momento aí da adolescência, aprender as características daquilo que ele gosta, não gosta, mas com detalhes, com minúcias. Isso facilita muito esse aprendizado. Aprender de fato quem é esse filho, porque o filho pode na nossa frente se posicionar de uma forma e as informações que chegam até nós serem outras, muito divergentes daquilo que a gente vê, daquilo que se apresenta debaixo dos nossos olhos. Então, dá sim muita importância às informações que chegam, não aos argumentos ou aos invasores no seu processo de educação, isso não. Mas as informações que chegam de uma escola, de um local, em uma festa que seu filho esteve, a informação chega. O que foi que ele falou, o que ele fez, qual foi o posicionamento positivo, negativo, tudo isso chega aos nossos ouvidos. Então nós vamos dar atenção a isso para entender, aprender mesmo quem é este filho jovem, quem é este nosso filho. Aprender também quais são as reais necessidades dele, que tipo de necessidades ele tem com seus amigos, com os direcionamentos escolares, com os cuidados do corpo, com as necessidades alimentares, com os relacionamentos entre irmãos, caso tenha, ou outros familiares, primos, nos locais em que ele vive e convive com pessoas. Precisamos realmente entender quais são essas reais necessidades para ir ampliando o nosso leque de conhecimento a respeito do nosso filho. Porque até outro dia ele era uma criança. Agora ele é um jovem, ele está no processo, na fase da adolescência, um jovem, e já, e posso lhe dizer, passa muito rápido, já, esses 9 anos vão passar assim, velozmente, e já você tem um filho no início da vida adulta. Então é muito importante fazer uma exploração do território onde você pisa. Qual é o território jovem do seu filho? Depois de aprender quais são as características desse território jovem, aí sim, você trouxe ali informações importantes a respeito desse território, agora vem a ação. A ação em formato de que jeito, qual o melhor direcionamento, a melhor palavra no diálogo, tipo de comunicação, tipo de ação, tipo de direcionamento, tipo de regra, tipo de tudo quanto é tipo aí de situações, direcionamentos que você precisa agir sobre a vida do seu filho, porque você é a autoridade amorosa, em amor,
para a vida do seu filho adolescente. Então, se você aprende sobre o seu filho, verá que o diálogo, né? Aquilo que você precisa falar com o seu filho, já que você tem as melhores informações, você já aprendeu sobre essas características, o seu diálogo vai ser direcionado no alvo daquilo que ele efetivamente precisa. E quando você tem todo um conhecimento do repertório jovem do seu filho e você dialoga com a direção naquilo que ele efetivamente necessita, você vai alcançar realmente o tiro certo, vamos dizer assim, né? Você vai alcançar esse alvo, vai ter o respeito e o acatar do seu filho. Ele vai dar a escuta para aquilo que você está direcionando a ele e vai introjetar o que você direciona para a vida dele, direcionar para a vida dele. Vai ser colocado em si mesmo, vai ser amadurecido e você começa a colher muitos melhores resultados com o seu filho adolescente. Mas veja só, se você negligencia esse aprendizado, tudo continuará cada vez mais difícil. Então muitos pais se queixam, não entendo meu filho, essa fase está me deixando doido aqui em casa. Esse momento de adolescência do meu filho, não sei mais o que fazer. Justamente por você não estar conhecendo da maneira que precisa. Conheça, puxe para você as informações a respeito do seu filho, através do que você vê, do seu olhar, daquilo que você sente em relação ao seu filho, das coisas que você percebe, das informações que chegam aos seus ouvidos. Você precisa ter uma coletânea de informações. Se você negligenciar isso, tudo continua difícil, porque é como se você não tivesse aprendido a essência do seu filho. Então vamos a alguns aprendizados aqui. A fase adolescente, do adolescer, o adolescimento, essa fase da adolescência, ela tem início com a puberdade, aos 9 anos e meio, 10 anos, e vai avançando para a pré-adolescência, adolescência propriamente dita, a partir de 12 anos e meio, 13 anos. Há um momento de onipotência juvenil, tanto nas meninas quanto nos meninos. Você precisa buscar informações, conteúdo a respeito disso. É um momento dentro da fase da adolescência. E o final dessa adolescência, lá aos 17 anos, com o início da vida pré-adulto, o início da vida adulta mesmo, aos 18 anos. 18, 19 anos ainda é um filho muito jovem e requer os seus cuidados, requer a sua atenção, requer o seu conhecimento, o seu aprendizado sobre esse filho, para também continuar nos melhores direcionamentos. E nessa fase da adolescência, que iniciou lá na puberdade, há uma série de mudanças, há uma série de amadurecimentos, de avanços, há uma série de transformações. São elas corporais, são elas mentais, a parte emocional, a parte afetiva e também a parte espiritual. Tudo isso vai sendo movimentado, modificado e há necessidade sim de pai e mãe aprenderem sobre essas vicissitudes, detalhes, particularidades que vão surgindo a cada dia, cada semana, mês, ano. Então o filho de um mês atrás já não é mais o filho de hoje, pensando aí nessa fase da adolescência. Logicamente que na fase adulta, ou mesmo em todas as fases, vamos dizer assim, todos os seres humanos, todos os dias nós nos transformamos. A Rosana de ontem já não é a Rosana de hoje. Nós vamos tendo algumas mudanças, mas na fase adolescente, nós, assim, visualmente nós percebemos essas transformações e também nas características dos atos, dos comportamentos, das atitudes diárias desse filho jovem. É muito nítido, não tem como não notar essas mudanças rápidas, transformações muito rápidas, porém muito particulares de cada um. Nessa fase, tudo muda. Aquela criança de antes não existe mais. Aprenda logo isso, aprenda. Seu filhinho cresceu, não existe mais aquela criança que você trazia alguns tipos de ordenanças, direcionamentos
e essa criança acatava. Então você verá na prática que aquela criança não existe mais. Agora existe um filho numa outra forma de desenvolvimento, a fase da adolescência, o adolescer, o despertar para muitas outras curiosidades, novidades, muitas novas formas de diálogo, de comunicação, novas formas de ações, novas formas de opinião, de novos argumentos, tudo novo, muita coisa diferente. Então é preciso aprender sobre esse mundo, sim. É preciso aprender esses traços novos, essas informações. Eu diria que é como se fosse um outro capítulo do livro. Você vem lendo um livro ali, parece que você já conhece tudo, mas de repente chega num capítulo, algo que não foi explorado ainda. E você precisa explorar para conhecer. Parecia difícil, mas à medida que você explora, traz ali informações e vai aprendendo, tudo isso vai ficando mais tranquilo, mais harmonioso, você entra em sintonia e fica tudo muito mais fácil, facilitado no processo da educação do seu filho. Surge também nessa fase mais evidências de uma autenticidade. Seu filho está mais autêntico, ele está mais firme, mais empoderado de opiniões próprias, mais ali com argumentos, mais críticas também. Ele pensa por si próprio. Antigamente, quando era uma criança, pensa também, mas é um pensamento infantilizado, não tem esse grau de amadurecimento. Agora veja, por exemplo, se o seu filho tem aí seus 13, 14 anos, ele já tem 13, 14 anos de experiência de vida. E agora, nessa fase, já tendo vivido muitas coisas, ele dá conta de tecer argumentos próprios, opiniões, críticas, ele tem gostos, desejos, interesses próprios, intrínsecos, que a gente diz, a sua própria personalidade, e começa a divergir um pouco com seus pais. De repente seus pais gostam, apreciam algumas coisas e o filho já não gosta mais, ele vai apreciar outras. Por isso que eu disse, há muitas transformações e mudanças na mentalidade, no emocional, no corpo, na parte física e também na vida da parte da espiritualidade. Então é muito importante estar atento a tudo isso, para que uma vez que você conhece, se tornar fácil e você dar o norte, o direcionamento correto para a vida desse jovem, que apesar de já ter alguns argumentos próprios, algumas opiniões, uma certa autenticidade, ele ainda é um filho jovem. Ele não está muito firmado, muito equilibrado nos seus trilhos de direcionamento para a vida dele. Então o pai e a mãe é quem norteia, é quem direciona, é quem lapida esse filho. Por isso eu disse, o difícil se torna fácil na medida que você conhece, que você aprende. Esse filho, ele depende sim dos pais em muitas coisas, mas também já independe de seus pais em algumas circunstâncias, e você também precisará aprender sobre isso. Até onde vai esse grau da autonomia nesse momento da adolescência do seu filho, conforme a idade em cada momento. Se é uma puberdade, uma pré-adolescência, adolescência, lá o final dessa parte da adolescência, o final dessa fase, início da juventude adulta, aos 18, 19 anos. Então, qual é o grau de autonomia? Essa autonomia vem na medida que ele se torna mais confiável. Quanto mais confiável o filho for, maior grau será a autonomia dele e maior ainda vai ficando a independência dele. Então, observe, muitas vezes nós vemos filhos com 16, 17 anos extremamente dependentes de seus pais. A autonomia dele ainda tem um certo limite. Na medida que essa independência vai aumentando e ele se torna cada vez mais confiável, a autonomia, a liberdade também vai aumentando. Precisa ter um aprendizado sobre isso para que esse difícil se torne fácil. Então veja bem, o maior sofrimento dos pais nesse trato de facilitar ou não esse relacionamento com o filho é quando pai e mãe ficam persistentes em tratar seu filho sempre do mesmo jeito e principalmente trazendo lá aquelas características infantis aqui
para dentro da fase adolescente. Isso não dá certo. Os pais sofrem e eu sempre falo que é a mesma coisa de dar murro em ponta de faca. Vai se machucar. Aí não tem filho que respeita, não tem filho disciplinado, não tem filho que acata as regras, as orientações. O filho nem sequer escuta os pais, porque o pai e a mãe não estão no trato ali, em sintonia com a real necessidade desse filho. As necessidades do filho adolescente são diferentes, muito opostas das necessidades de um filho na infância. Há uma grande diferença. Continua sendo filho, pai e mãe continua sendo autoridade, a autoridade amorosa que está dentro desse repertório da vida do filho, conhecendo tudo o que é necessário ali para dar o direcionamento. Sim, ainda continua a autoridade para sempre, mesmo quando forem adultos. Pai e mãe sempre serão autoridade, porém uma autoridade que norteia, que direciona em outros momentos, em uma sintonia jovem, outros tipos de diálogos, uma outra forma de comunicação, uma outra forma de posicionamento com esse filho, que vem de encontro às necessidades reais que o filho tem. E não as necessidades que o pai ou a mãe ficam imaginando. Eu acho que meu filho precisa disso, então eu vou fazer isso. Eu penso que meu filho acho que vai precisar daquilo, vou lá e faço. Não, olha para o filho, veja a real necessidade do filho, perceba ali e vá agir, falar, dialogar, sabe, todas as suas ponderações de acordo com a real necessidade. Quando você conhece a real necessidade do seu filho adolescente, jovem, tudo se torna mais fácil, porque você vai falar de acordo com aquilo que ele precisa ouvir, de acordo com aquilo que ele precisa que você o ajude. Ele vai dar atenção, vai ficar fácil. Então o que era difícil começa a se tornar fácil. Agora, se o pai e a mãe falam algo pensando que, imaginando que é tal coisa que ele precisa e não é o que o filho precisa exatamente, é linha cruzada, não chega, a comunicação é truncada, para no meio do caminho, passa reto, não sei o que acontece ali, mas eu sei que acontece é que a comunicação não existe, diálogo não existe. E aí o filho não vai ouvir, porque o pai e a mãe não estão ali direcionando aquilo que o filho precisa. Não é com esse filho que esse pai e essa mãe está direcionando, falando. O filho não sente assim. O filho vai sentir, não, meu pai e a mãe sabem da minha necessidade, ele sabe o que eu preciso, está falando comigo sobre algo real em mim, dá sentido, traz uma verdade para a minha vida. Opa, vou ouvir, vou escutar o que meu pai e minha mãe estão falando, direcionando. Eles têm razão, vou fazer, vou acatar essa regra, esse direcionamento, esse não que meu pai falou, esse sim que foi falado, esse pode, esse não pode, não é? Não faça desse jeito, faça do outro jeito. Vou fazer, porque meu pai e minha mãe entenderam o que eu preciso. E aí o filho acata. E o difícil se torna fácil. Essa autoridade que eu estou falando aqui é uma autoridade que vê, que sente, que percebe a real necessidade do filho. E sendo assim, não é apenas uma autoridade eficiente, é uma autoridade eficaz, que faz além do básico. Há muitos pais por aí fazendo o básico com seus filhos, agindo somente nas necessidades mais superficiais. Ele é eficiente, é um bom pai, uma boa mãe, regular, eu diria até. Porém, ser eficaz é muito mais, é você aprender, mergulhar mesmo nesse mundo, nessa conexão com seu filho jovem e trazer uma eficácia, fazer o além junto com seu filho. O seu filho vai entrar na mesma direção, na mesma sintonia que você, pai, que você, mãe. Os resultados são maravilhosos. E veja, uma vez que pai e mãe aprendem sobre os seus filhos, trazem aqui para essa prática, direciona, o filho se sente acolhido, notado, percebido, o filho amadurece. Filhos maiores vão demandar uma eficiência maior. Nesse amadurecimento maior, os pais estão ali direcionando e ensinando. Tudo isso só vai sendo possível quando há aprendizados nos pais. Os pais aprendem também, não é só o filho que aprende,
Nós aprendemos todos os dias e não é só na escola. Eu digo que um filho dentro de uma casa é um grande laboratório. Todos os dias você aprende. Então, quando os pais têm aprendizados, esses pais que aprenderam mais sobre os seus filhos também vão ensinar os filhos a aprenderem o que precisam, saber sobre a vida, saber sobre as circunstâncias boas e ruins da vida, saber sobre as intempéries, sobre as dificuldades que surgem, sobre as barreiras, sobre os obstáculos, sobre as ações e reações. Toda vez que você faz uma decisão, você tem uma consequência. Ensinar o filho a aprender que toda vez que ele toma uma decisão, ele tem que arcar com aquela consequência, seja ela boa ou má, sobre ter uma autorresponsabilidade. Então, pai e mãe que são autorresponsáveis de forma eficaz com seus filhos, ensinam muito mais a autorresponsabilidade para os seus filhos. E o filho vai crescendo, amadurecendo, sendo lapidado e manifestando também essa autorresponsabilidade, passando cada vez mais a independer de seus pais, a ter mais autonomia, mais liberdade e cada vez mais trazendo orgulho, resultados brilhantes para a casa de seus pais, para o seu lar. Isso é fantástico, não é? Enfim, os pais aprendem e ensinam. Isso é certo, isso é maravilhoso. Os pais que aprendem ensinam para os seus filhos. O que é difícil, a princípio, se tornar fácil. Então, viver, estar inserido numa vida, numa sociedade, não é uma tarefa fácil, é difícil. Mas os pais que aprenderam a fazer as suas colocações mediante um aprendizado ali de repertório, de conexão, estar em sintonia com aquele universo jovem, os pais vão ensinar isso ao filho e o filho passa a aprender também a ter uma percepção diferenciada de sua própria vida, dos universos em que ele vai estar inserido. Então, entende isso? O pai aprende sobre o universo e ensina o filho. O filho aprende também que toda vez que for estar inserido em outros universos, ele deverá primeiro aprender, porque aquilo que estava difícil vai se tornar fácil, mas somente se torna fácil depois do aprendizado. Não existe nada fácil sem você ter aprendido algo. Só depois do aprendizado é que nós teremos facilidades. A parte mais difícil que você possa imaginar aí será branda, muito fácil, muito possível a partir de um aprendizado. O nosso filho, o seu filho, que é um diamante, requer essa lapidação. Não esquece, aprenda. O difícil se torna fácil quando aprendemos o que nós precisamos saber. Sempre há necessidade de um saber. Então, vamos praticar, não é mesmo? Vamos aprender muito mais. Porque se eu desejo uma vida mais fácil, relações mais fáceis, então vamos aprender logo para tirar o difícil e ter ali a parte mais fácil, para que possamos colher resultados muito mais satisfatórios com nossos filhos. Não esquece, o seu filho é um diamante.